teve seus pontos altos. O São Paulo apresentou um novo patrocinador de camisa, a Blue Life, que é uma empresa de consultoria de saúde, e antes dessa apresentação, o presidente Júlio Casares concedeu uma entrevista falando dos assuntos pertinentes ao futebol. E nós separamos alguns trechos que achamos importantes dessa entrevista do Casares. Um deles é a situação da lateral esquerda do São Paulo. Vamos lembrar, o Caio Paulista saiu, o São Paulo ficou com Wellington e Patrick Lanza. Michel Araújo quebra um galho, Moreira também, mas não são efetivos à posição. São Paulo já estava atrás de um substituto para o Caio Paulista. Nisso, Wellington precisa renovar contrato. Está bem difícil essa renovação. São Paulo chegou ao máximo. Agora tem que partir do atleta e do seu staff, com esse valor que já foi apresentado, uma nova conversa, o que parece bem difícil. E essa possibilidade de saída do Wellington no final do ano é muito grande. E aí tem um nome que está pipocando já faz um tempo, muito porque o irmão dele é São Paulino e tem publicado em rede social, que é o do Alexandro, que está na Juventus, terminando o contrato, não vai ficar. Bem, qual é a situação? Teve uma conversa, sim, do São Paulo por vídeo. São Paulo falou, olha, essa situação do Alexandro, e a gente acompanha. Sempre nós vamos ouvir a questão técnica. A questão da janela, nós tínhamos assim uma perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu, nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos de ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e infelizmente não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Bem, essa foi uma resposta sobre se o São Paulo vai conseguir, como no ano passado, não vender ninguém na principal janela e só vender no final do ano. Aconteceu isso com o Beraldo. São Paulo suportou o assédio, manteve o Beraldo, conquistou a Copa do Brasil e aí não teve como negociar o Beraldo. Então, o Casares não garantiu, disse que a tentativa é essa, mas aparecendo proposta. Agora sim a gente ouve ele falando da situação do Alexandro e do Wellington, esse problema da lateral esquerda que o São Paulo está tendo desde a saída do Caio Paulista. Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier para o Brasil, São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Mas ele deixou claro que se vier a acontecer, o São Paulo será ouvido. Agora é claro que aí entra a questão financeira, de orçamento, de salário. Né, nós temos hoje uma folha já muito competitiva, então nós vamos ter que estudar isso com responsabilidade. Ainda esperamos a renovação do Wellington. Né? O Wellington é um grande valor, nós esperamos que ele renove, não está fácil, mas o técnico já falou, a nossa área de futebol já fez inúmeras reuniões, eu mesmo participei, e nós aguardamos aí que a gente possa ter o Wellington. Se não tiver o Wellington, ele vai cumprir o contrato, e nós vamos ter que realmente trazer uma opção lateral, e o Alexandre seria uma grande opção. Mas não está fácil, não é uma coisa que nós podemos chegar para o nosso torcedor e dizer, está bem encaminhado, não. Até porque ele ainda deseja continuar na Europa, como prioridade. Pode ser que depois, se a opção vier para o Brasil, São Paulo é um grande candidato. Bem, Glau, o que vale a pena ressaltar ainda dessa entrevista? O Lisiero e o Mendes, que estão voltando de empréstimos, tiveram conversas hoje com o departamento de futebol, com o Rui Costa, com o Belmonte. Se o Zubeldia aprovar, os dois serão integrados. É uma posição em que o São Paulo tem uma certa carência, porque o Pablo Maia só volta daqui a alguns meses. Então, tanto o Mendes, que foi da seleção equatoriana, perdeu espaço, e o Lisiero, que é base do São Paulo, podem incorporar o time no segundo semestre para as Copas e para o Campeonato Brasileiro. Sobre reforços, é isso. O São Paulo vai dar total respaldo jurídico, Glaucio e companheiros, caso os jogadores que foram citados pelo Testor naquela partida contra o Palmeiras, por, entre aspas, um suposto erro para favorecer o Palmeiras, esquema, tudo mais, se esses jogadores quiserem entrar na justiça contra o dono da SAF do Botafogo, partirá do São Paulo todo o trabalho jurídico de respaldo para que esses jogadores façam isso. E o São Paulo também está criando, ou quer criar um fundo de caixa até 2030, para tentar saldar
os juros, que é o grande problema da dívida de São Paulo, a alta dos juros. Então São Paulo quer 3 pilares. Um fundo para colocar dinheiro todo mês lá e ir juntando um montante, renda e tudo que possa o Morumbi oferecer em termos de dinheiro também iria para esse fundo, e claro, a sua base, a venda de um jogador anualmente, uma parte seria colocado nesse fundo. Objetivo, em 2030, já sem o Casares de presidente, o São Paulo conseguir pelo menos pagar as dívidas de juros que tem e que comem aí uma boa parte do orçamento anual do São Paulo. Sobre time, estão fora os caras da seleção, Rafael, Bobadilha, Ferrarese, Rames Rodrigues. O Wellington Rato tem boas chances de voltar, viajar e ficar à disposição contra o Inter. Luciano e Igor Vinícius, esses voltam e estarão à disposição no jogo de quinta-feira. São Paulo lá no Heriberto Rilse defende o G4 do Campeonato Brasileiro. Glaucia. Bom, Edu, obrigada pelas informações, amigo. Beijo grande para você, ótima sequência de trabalho por aí, trazendo esse início de semana do São Paulo, a janela aí em pauta, né? E aí a gente até conversava enquanto ouvíamos o Casares falar aqui, uma fala pé no chão, sabendo também das possibilidades, e é óbvio que esse mês de julho e de janela vai movimentar demais em todos os sentidos, né, de saída, de chegadas de jogadores, e muitas vezes também é difícil de segurar por questão de valores, dos clubes também precisarem disso, né, precisarem fazer caixa e de segurar também a vontade ou não dos jogadores, e a questão do Alexandro, né, caro, ainda tem mercado lá fora. Óbvio, não custa perguntar, né? O não nós já temos, o velho não nós já temos, né? Mas perguntar e claro, demonstrar interesse, né? Tem que demonstrar interesse, é isso. Mais do mais complicado, né, dentro do contexto. O São Paulo já tem uma abordagem interessante. Já combinou com o jogador, com o seu atleta, caso você venha para o Brasil, conversa com a gente. Nossa, aí tomar um café. Vai ter bolo, não tem problema. Mas assim, o Casares, quando precisa também, ele é liso. Mas hoje ele foi muito direto, muito lúcido na resposta. Acho que é importante não criar esse tipo de ilusão no torcedor, sabe, cara? Sabe, você trabalhar com a realidade, trabalhar com o que realmente é. E às vezes a realidade é complicada. E eu acho que o torcedor, ele ama o clube dele. E quando a realidade é complicada e vê um dirigente, no caso, o chefe da parada toda, que é o caso de um presidente, quando ele vê o presidente falando e deixando as coisas claras, o cara compra a causa. Então é isso. A questão do Wellington tá enroscada também, né? Parecia que ia, agora parece que não vai. Então ele deixou isso muito claro. Mas é mais fácil também ser lúcido na fase boa, né? O São Paulo tá num momento muito legal, com um treinador que causou impacto muito rápido. Não precisa também jogar para a torcida, né, Rê? Tipo, olha, vamos fazer loucura para trazer, para acontecer. Calma, a coisa está organizada. Tem coisa para resolver, né? Tem um colombiano que tá com a seleção dele lá também, que é um negócio para resolver, que foi um tirinho meio errado. Mas assim, São Paulo tá em paz, né? Por enquanto. Vamos deixar bem claro que no Brasil, quarta e domingo, tudo muda. No caso, quinta, né? Depois tem terça, já não é mais quarta e domingo. Mas o São Paulo vem numa crescente. Eu tenho até falado que, para mim, os clubes começaram a Libertadores, acho que terminou, foi o que, do que estava e de onde chegou, né? Foi o que mais cresceu dentro da competição. E assim, falando do Alexandro, caso venha, deixando claro que o presidente já disse que não é tão fácil. Meu parceiro, dá a camisa e deixa jogar, porque aí é pedigree. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado ao São Paulo, onde o presidente abriu o jogo e falou sobre as conversas com o lateral esquerdo da Juventus, Alexandro. Coloca nos comentários qual a sua opinião sobre esse jogador. Acha que é um jogador que realmente vai vir nessa janela? Lógico que não preciso nem perguntar para vocês se seria um baita reforço ou não seria, porque o Alexandro, jogador que passou pela seleção brasileira, jogador que passou pelo Porto, tá na Juventus, jogador que o currículo dispensa comentários e com certeza ajudaria bastante a equipe do São Paulo. Agora, quem a gente conseguiu escutar bastante foi o Júlio Casares falando sobre a situação financeira, que não vai furar orçamento e que a meta realmente é conseguir fechar as contas no final da temporada. Então, portanto, galera, vamos finalizando aqui nosso vídeo. Deixa o like, é muito importante. Lembrando, essa meta é 40 mil o mais rápido possível no React do Futebol. E eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!